A graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, no capítulo 1, a condenação dos pecadores. Na aula passada, esboço dos Romanos, vimos que Paulo inicia a sua epístola aos Romanos enfatizando a sua entrega pessoal e total a Cristo, como Senhor, como servo, chamado e separado para o Evangelho de Deus. Vimos também que o tema central dos Romanos é a revelação da justiça de Deus aos homens e a aplicação dessas na necessidade espiritual. E que essa epístola também dirige-se especialmente aos gentios, mas não faz distinção entre judeus e gregos, no que diz respeito à fé. Amém? Nós temos que entender, amado, que Romanos ela proclama a salvação em um âmbito universal, ok? Fica bem nítido isso. E também vimos que a justiça de Deus requer do homem a revelação do Evangelho. Tá? E aí fica talvez uma questão, e nós vamos tentar responder, o que é o Evangelho? Então, o Evangelho é a história do esforço de Deus revelando-se em seu Filho para salvar o pecador, ok? Na aula de hoje, nós estaremos no tópico 3, a culpa dos gentios. E Paulo começa a sua explicação do Evangelho mostrando a necessidade que o homem tem da salvação. Olha, mostra que o homem precisa ser salvo do poder do pecado e da ira de Deus. É o ponto que Paulo nos leva a enxergar nesse contexto, ok? Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 8, diz: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Amém? Então, observe, amados. O homem deve reconhecer a sua necessidade espiritual antes mesmo de compreender as boas novas de Cristo, que é capaz de salvá-lo. Então, eu tenho que reconhecer as minhas limitações e as minhas necessidades. E assim, o homem deve compreender e reconhecer a sua insuficiência e aceitar a suficiência de Jesus Cristo. Amém? Em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Então, Paulo fala da dupla revelação provinda dos céus, que Deus providenciou. Primeiro, a revelação da justiça de Deus pelo Evangelho. Segundo, a ira de Deus como resposta da sua santidade ultrajada pela rebeldia e o pecado do homem. Ok? Ele deixa bem nítido para que nós possamos entender. E aí, nós temos algumas questões para facilitar o nosso entendimento. Como podemos nos tornar justos diante de Deus? Ora, a justiça de Deus requer do homem a revelação do Evangelho, ok? Aí você pode perguntar, mas o que é Evangelho? Nós já falamos um pouco disso na aula passada, vamos clarear novamente aqui para que nós tomemos consciência disso. É a história do esforço de Deus revelando-se em seu Filho para salvar o pecador, ok? Então, segundo Romanos, no capítulo 1, versículo 17, segundo Romanos, no capítulo 1, versículo 17, nós já lemos agora para você, o que é necessário fazer para receber o Evangelho? Olha, crer. É necessário crer, né? Como podemos viver em justiça diante de Deus? Somente pela fé. Como nós vimos lá, na parte B do versículo 17, diz, o justo viverá pela fé, ok? Então, amados, a ira de Deus contra o pecado não é irracional ou injusta,
como tantos pensam. Por ser Deus santo, ele é por natureza contra toda e qualquer espécie de pecado. E nós temos que ter esse entendimento, né? Porque o pecado é uma afronta contra a essência de Deus, ok? Observe, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos visíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são indesculpáveis. Aqui, amados, Paulo está falando e está trazendo a nossa mente que não adianta eu, às vezes, alegar, mas ninguém pregou, ninguém anunciou. Então, ele está falando, olha, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua divindade, claramente se manifesta no mundo pelas coisas que ele criou e deixou aí, para que nós possamos desfrutar. E nós estamos desfrutando e vendo constantemente isso. Ok? Então, Paulo faz aí uma alusão à raça humana em sentido universal, né? Mostrando como um pecado leva a outro pecado, dizendo que toda a raça humana pecou e distanciada está de Deus. Ok? Então, vamos entender essa passagem. Após a queda, o homem se afastou da revelação de Deus, tornando-se um mundo assim corrupto e desprezível aos olhos de Deus, que ele teve de na época, enviar o dilúvio como punição do pecado. Olha, mas o que nós estamos a entender aqui é que o pecado, depois da queda do homem, ele cresceu tanto, né, que Deus achou, bom, talvez a palavra achar não seria o ideal, mas vamos dizer assim, ele entendeu que era necessário destruir aqueles homens, né? Aí nós temos ali a história de Noé, que Deus manda ele construir a arca, e acaba que no final lá só se salva Noé e os familiares dele. Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas dos filhos, né? Mas, continuando aí, Paulo, ele descreve agora aí o mundo gentil no seu tempo, né? E afirma que os gentios também tiveram a revelação de Deus, né? Mas, da mesma maneira dos judeus, eles rejeitaram. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração incensável. Ok? Então, amados, o que nós temos que entender aqui? Que a fonte de conhecimento de Deus, né, que nós já vimos isso nas aulas anteriores, são 2 fontes de conhecimento sobre Deus que foram dadas a toda a humanidade: a consciência e a natureza. E que a consciência e a natureza é chamada de revelação geral de Deus. Só para nós relembrarmos aqui, né? Então, tanto os gentios, eles não podem alegar isso. Deus fala na nossa consciência sobre o que está certo ou errado. E segundo aí Paulo, os gentios se tornaram culpados e idólatras exatamente porque rejeitaram essa revelação de Deus. Amém? Então, em lugar de dar atenção à voz de Deus, eles começaram a adorar as coisas e os objetos, em vez de adorar o Criador. Ok? Então, como o homem é um ser incurável, religiosamente falando, sempre que ele rejeita a Deus, há de descobrir algo ou alguém para adorar, né? Ou seja, para tomar a posição, o lugar de Deus.
E isso, amados, nós temos que entender que isso se chama idolatria, ok? O pior castigo que Deus pode aplicar ao pecador é retirar a sua mão de sobre ele, deixando fazer o que ele quiser. Pois é. Foi exatamente isso que Deus fez. Pela rejeição da verdade, Deus abandonou o homem à sua própria sorte. E Deus estava falando isso aos romanos, através de Paulo, que ele estava abandonando, ok? E Paulo explica isso da seguinte maneira, ao argumentar que, letra A, o homem ou os homens mudaram a glória de Deus, por isso Deus os entregou. Né? Romanos, no capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Letra B. Os homens mudaram a verdade de Deus, por isso Deus os abandonou. Versículo 25, do capítulo 1. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? E letra C. As mulheres e os homens mudam as ordens de Deus quanto ao sexo e sua prática. Por isso, Romanos capítulo 1, versículo 28. O próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém? E aqui nós damos uma pausinha, mas antes de nós entrarmos aqui na culpa dos moralistas, tá? Para nós entendermos essa passagem aí. Paulo estava falando aos romanos, né, de um modo geral, através das práticas erradas que eles estavam cometendo, da torpeza que eles estavam trazendo aos seus corpos. Né? Aí ele está falando da atuação da cultura romana e grega, principalmente, né? Do helenismo, deles se entregarem a paixões carnais, homem com homem, mulher com mulher. Okay? Então, está advertindo eles da realidade dos atos deles que estavam afrontando o Senhor. E por isso Deus estava deixando aquela situação, né? Mas lembrando que haveria uma consequência daqueles atos praticados. Amém? Então, observe, a culpa dos moralistas. Para que se possa fazer a devida aplicação aqui aos nossos dias, trazer isso para a nossa realidade, é necessário nós entendermos que essa autossuficiência, né? Eu sou autossuficiente, representada aqui pelos gentios, como pelos judeus, daquelas atitudes hipócritas de ficar transferindo as suas culpas para outras pessoas e de julgar as outras pessoas. Segundo Stuart, em seu livro Romanos, na página 89, ele diz o seguinte, abre aspas, todo ser humano que é moralista e que se acha no direito de estabelecer juízos morais e condenar os outros, fecha aspas. Né? Então, ele está falando o quê? O ser humano consciente deve saber que, ao tentar se desculpar, lançando condenação sobre os outros, esquece que ele também será julgado pelo justo juízo de Deus. Okay? E Paulo prova que todos os homens são pecadores, seja qual for o seu modo de vida, inclusive os moralistas. E é aqui, amados, ele analisa o homem, né? Ou o moralista, ele se age assim, não, eu sou um homem bom. Mas quando ele fala que eu sou um homem bom, ele está fazendo isso segundo os padrões humanos. Ou seja, pensam serem bons demais, pelo que começam a condenar os outros, sem eles mesmos
sendo eles mesmos, assim, culpados dos pecados que eles condenam nos outros. Né? Amém? Bom, segundo Paulo, eles são inexcusáveis e não escaparão do julgamento de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que seja. Por quê? No que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ok? Então, ficou bem nítido aí. E, novamente, nós temos que entender, Deus julga o homem com base nas oportunidades e conhecimento que lhes foram dados. Né? E lá, por exemplo, se nós somos em 2 Romanos, no capítulo 2, verso 12, nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, com lei ou sem lei, amados, todos nós seremos julgados. O ponto aqui que nós temos que ter em mente é o seguinte: visto que a luz desses critérios que eu falei aqui, os moralistas respeitaram apenas algumas partes da lei e pensaram que, ao fazer isso, respeitar algumas partes da lei, eles conseguiriam satisfazer e alcançar a justiça de Deus. Mas Deus diz que todos pecaram e que a justiça humana é como trapo de imundícia, né? E que eles não serão justificados por isso. Então, Paulo está trazendo a realidade do homem, essa revelação, para que, com esse discernimento, ele possa retornar, ele possa refletir e consertar-se diante de Deus, ok? A importância da palavra de Deus. Bom, nós já vimos em Romanos, no capítulo 1, 19 e 20, que a consciência humana é um dos canais pelo qual o homem recebe revelação geral de Deus, ok? Mas, amados, nós temos que entender aqui, né? A consciência por si só não é um guia infalível, mas apenas uma noção do certo e do errado, ante a necessidade de uma decisão por parte do homem no assunto da salvação. Ou seja, é uma amostra, ok? Sendo assim, o único padrão infalível capaz de guiar o homem em assuntos de salvação é a palavra de Deus. Tá? Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Né? Desse modo, a consciência deve ser orientada pela palavra de Deus, para que possamos distinguir entre o bem e o mal. Ok? Nós temos o hábito de fazer a leitura da palavra de Deus? Né? Esse é o chamamento. Relembrando aqui, Deus fala a nossa consciência pelo Espírito Santo, através da sua palavra, como guia de fé e conduta, ok? E aqui cabe um questionamento, né? Como será salvo aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Vamos lá. Segundo a Bíblia, os que não possuem lei serão julgados pela lei inscrita em seus corações, a base do conhecimento da verdade conhecida, pois o juiz de toda a terra saberá fazer a justiça necessária. Né? Ou ainda, serão eles salvos apenas pelo testemunho da consciência? Vamos lá. Devemos entender que, por nós mesmos, não temos poder de obedecer à orientação divina, que nos vem através da consciência. Okay? Vamos lá. Pois em Efésios, no capítulo 4, versículo 19, a palavra diz o seguinte: os quais, tendo-se tornados
insensíveis se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Como ter uma mente limpa desse jeito? Né? Sendo assim, a afirmativa fortalecida também em Tito, no capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. A própria palavra explica, mostra como é e como estamos na atualidade. E, por fim, mais uma questão. Como será julgados? Como será o julgamento de Deus? Romanos, no capítulo 2, verso 16, diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Né? Então, é através da palavra, através do evangelho. Né? Mas entenda, amados, vai haver e há diversos princípios envolvidos no julgamento divino contra os pecadores impenitentes, ok? Há diversos. Né? Paulo está trazendo a realidade para esse povo que ainda não tem assim aquela intimidade com a palavra de Deus. Né? Mas nós temos que entender que nesse dia há de julgar os pensamentos secretos dos homens. Okay? Nós já falamos isso no livro passado, mas nós vamos trazer novamente e depois nós vamos falar com mais propriedade. Isso aqui é só dando uma introdução. A palavra de Deus diz que serão abertos os livros. Né? Então, todo ato praticado pelo ser humano está sendo registrado. E aqui Paulo está trazendo a evidência que eles serão julgados pelos pensamentos secretos deles, dos homens. Mas depois nós vamos falar dos 7 livros que serão abertos, aqui só para nós termos a convicção e a certeza que um desses livros é o livro dos pensamentos secretos dos homens, ok? Então vamos lá, continuando. Jesus Cristo, o juiz, estará levando em conta os seguintes critérios. Letra A. Será conforme a verdade. Romanos, o capítulo 2, verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, amados, o que eu posso entender disso aqui? Logo, não haverá injustiça, ok? Letra B. Será segundo os feitos dos homens. Romanos 2, versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo os seus procedimentos. O que é isso? Cada um receberá como galardão segundo o que os seus atos merecem, pois o juízo divino é íntegro. Hein? Letra C. Será sem acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas, seja governantes ou governados, ricos ou pobres, serão todos julgados com os mesmos critérios. Nós temos que entender isso daí. Letra D, será segundo o Evangelho. Romanos, capítulo 2, 16, parte A. De conformidade com o meu Evangelho. Nós acabamos de ler isso agorinha. Ok? Bom, amados, concluindo, né? Embora a realidade do fato que todos seremos julgados por Deus, que conhece todo o nosso ser, toda a nossa essência, talvez você possa questionar, mas esse julgamento será duro? Esse julgamento será apenas para trazer condenação, apreensão? É uma dúvida que aflora o coração do ser humano. Mas nós temos que nos tranquilizar. Primeiro, porque Deus
como juiz, ele é imparcial. Tá? E ele caracteriza-se por sua riqueza em suprema bondade. Né? Então, nós temos que entender isso. Outro ponto. Lá, como afirma em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, com relação ao juízo de Deus. Né? Portanto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paradinha aqui, ok? Nós estamos aqui falando do tribunal de Cristo. Nós temos que entender que o tribunal de Cristo, ele é para a igreja do Senhor. Nós temos que entender isso daí. Tá? Futuramente nós vamos entrar e explicar melhor essa parte quando nós formos entrarmos ali e falar sobre Apocalipse. Mas já começa a entender isso. A igreja será julgada pelo tribunal de Cristo. Os pecadores serão julgados pelo tribunal do trono branco. Ok? E entre um e outro, no meio, haverá o tribunal das nações. Então, 3 julgamentos, só para você começar a refletir um pouquinho. Depois nós vamos explicar cada um desses, só para abrir um pouco a visão. Então, a bondade de Deus leva o ser humano ao arrependimento, para que se livre do juízo que é a sua ira. Ok? Devemos entender isso. Deus providenciou isso para nós. A bondade de Deus leva o ser humano ao arrependimento. Por que eu vou me arrepender? Porque eu começo a conhecer a obra que foi feita na cruz do Calvário. E para que Deus providenciou isso? Para que eu seja livre do juízo da ira de Deus. Então, é Ele nos buscando. Ok? Então, nós encerramos aqui o tópico 3. Na próxima aula, nós vamos entrar no tópico 4, última parte desse capítulo, né? A culpa dos judeus. Então, observe aqui, amados. Sendo os judeus o povo escolhido de Deus, qual que era a missão deles? Eles deveriam ser uma nação missionária, destinada a falar acerca do amor de Deus. Fizeram isso? Bom, vamos ver isso na próxima aula. Segundo ponto, mas os judeus buscaram encobrir o seu pecado usando a religião. Nós não devemos esquecer que quanto maior for a revelação recebida de Deus, maior será a responsabilidade diante dele. A quem muito é dado, muito será cobrado, ok? E Paulo, ele explica explica a necessidade da salvação, ela é universal, ou seja, envolve todos os homens. Todos os homens. Pois o homem perece, não porque possui a lei, mas porque não faz o que a lei determina, não faz o que a lei exige. E, por fim, que a lei tem por alvo mostrar a necessidade de transformação, e não de transformar o homem. A lei só mostra que o homem precisa ser transformado. A lei não veio para transformar o homem. Ok? Se você pega, por exemplo, o Código Penal brasileiro, você vai ver lá, no seu artigo 121, se eu não estiver enganado, né? Matar alguém, né? Ou seja, ali vem as consequências de você praticar esse ato. Então, você tem o conhecimento da lei. Ela não está ali para te transformar, ela está ali para te mostrar o caminho, né? Agora, você que tem que se conscientizar e adotar uma postura necessária. Ok, amados? Bom, então nós encerramos aqui o tópico 3. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Recomende o canal para outras pessoas. Nós temos aí
uma meta de atingir 200 inscritos. Não é muito, nós já estamos 182, né? Portanto, se às vezes você tem aí 2 aparelhos na sua casa, se inscreva nos 2, né? Nos ajude a chegar nessa meta, porque depois o nosso objetivo é dobrar isso daí. Nós estamos fazendo igual a presidenta, não. Nós temos objetivo, nós temos meta e nós estamos trabalhando para isso. E para isso nós contamos com a sua ajuda. Dá uma força para nós divulgarmos a palavra de Deus através desse canal. Ok? Se você não gostou, deixe o seu dislike, faça os seus comentários aí. Por que não gostou? O que pode ser melhorado? Né? Se você tem dúvidas também, faça suas perguntas ali que nós estaremos respondendo para você. Ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira.